Vamos conversar no Jornal da Bandeirantes, gente, agora ao vivo com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, um prazer voltar em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, prazer é todo meu poder falar aí no jornal gente da Rádio Bandeirantes, ao Cláudio Humberto, ao Pedro Campos, a Thaís Freitas e a todos os ouvintes. Governador, qual que é o principal problema que os governadores estão enfrentando no momento aí no estado de Goiás? O senhor tem para enfrentar nesse momento? Qual é a maior dificuldade, hein? É tentar avançar no isolamento social, coibir festa clandestina, abrir vaga de leito, o transporte público, que é uma grande preocupação aí em todo o país. Mas nesse momento da pandemia, o que mais preocupa os governadores? Indiscutivelmente, o que mais nos preocupa é essa tendência desse novo vírus, dessa nova variante, com a sua capacidade de transmissibilidade muito maior do que a anterior. É isso que nos preocupa. Ela realmente demonstrou, ou seja, esse vírus demonstrou um outro nível de contaminação e, ao mesmo tempo, um quadro de agravamento, e aí não restrito às pessoas mais idosas e atingindo também gerações mais jovens. Então, você teve um acúmulo enorme, mesmo com os leitos que foram suficientes para a primeira onda do vírus original. Neste momento, ele realmente sobrecarregou, mas nós iniciamos um processo de restrições a bares e a restaurantes e nos últimos 14 dias, está vencendo até hoje, nós fizemos uma restrição ampla, deixando apenas atividades essenciais. E como tal, nós conseguimos uma queda no nosso índice de contaminação já no estado de Goiás e acreditamos que da agora para frente nós vamos viver um outro momento em relação a segunda onda, que seja de um platô com tendência à queda. Essa que foi a nossa preocupação em relação a essa variante, a variante de Manaus, que nós realmente não imaginávamos com tamanha agressividade como foi. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, aqui é o Cláudio. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor é médico, é experiente como médico, agora como à frente da administração do estado de Goiás, que é imenso territorialmente, né? O senhor vê alguma possibilidade, ou o senhor enxerga algum momento, qual será o momento em que essa expansão do vírus, mesmo na nova variante, vai começar a ceder? A gente nota que a velocidade o ritmo, né, de vacinação no Brasil corresponde mais ou menos a 5 vezes mais do que o crescimento do número de casos, mas ainda assim é insuficiente, né? Até porque o número de vacinas, apesar das 21 milhões aplicadas, doses aplicadas, né, nós somos 220 milhões de habitantes. O senhor, como médico e tendo contato, como tem tido todos os dias com esses dados alarmantes, né, do crescimento da doença, o senhor vislumbra aí algum prazo? Olha, a partir de maio ou junho isso vai começar a ceder, porque também vem a vacinação. Quando poderemos ter boas notícias em relação a isso? Bom, veja bem, quando nós fizemos essa análise do primeiro vírus, do vírus original, nós tínhamos uma ideia que a partir de setembro nós já teríamos superado essa situação e que a partir dali aguardaríamos a vacina. E lógico que todos nós médicos, pesquisadores, temos consciência das variantes que acontecem, as mutações que são produzidas, mas realmente não imaginávamos nada, pelo menos. Alguns sim sugeriam uma possibilidade de uma mutação mais agressiva, mas imaginávamos que aquele vírus original seria mais ou menos o padrão do que poderíamos sofrer de alguma variante nos próximos meses. O que realmente nos surpreendeu, e aí é uma verdade, é que a primeira onda
ela, de uma certa maneira, ela provocou um sentimento nas pessoas de que apenas os idosos seriam atingidos. E que os mais jovens não, aquilo seria simplesmente um resfriado e uma dorzinha de garganta e nada mais do que aquilo. E como tal, nós tivemos uma dificuldade muito grande de conscientizar a população a necessidade do isolamento social nos momentos de pico, também a manutenção da máscara e também dos gestos de distanciamento e, ao mesmo tempo, de lavar as mãos com álcool iodado, ou com álcool gel. Bom, isso tudo foi superado na primeira onda e com um resultado que, olha, tivemos óbitos, mas a rede foi suficiente, a faixa etária foram apenas, alguns diziam, foram apenas idosos, como se o óbito fosse número apenas, e não a pessoa física, a importância da vida. E aí, desde a primeira onda, eu fui o primeiro governador a baixar um decreto que realmente promoveu o maior isolamento no país. Nós chegamos a 60% de isolamento social. Nunca mais atingimos isso, certo? Os outros, pelo sinal trocado da política nacional, o cidadão ficava, e você há de convir, sobre duas orientações. Então, duas vertentes, a qual seguir. Eu vou para o isolamento, eu vou continuar sem o isolamento, eu vou para o tratamento precoce, eu realmente não vou. Então, isso tudo foram fatores que dificultaram um bom resultado. Nós não tivemos uma orientação única, ou seja, a ciência não prevaleceu no momento em que nós definimos protocolos, que nós solicitávamos naquela época que, principalmente, os comerciantes ou empresários entendessem e nos ajudassem para que pudéssemos superar aqueles 14 dias e depois liberando 14 dias e assim de forma alternativa. Por quê? Porque é a maneira que você tem de poder esfriar o processo, ou seja, diminuir a transmissibilidade e depois você ter o suporte de leitos de UTI, não ter a sobrecarga. Então, tudo isso promoveu a chegada da nova variante, a P1, pelo nível de transmissibilidade dela e pela carga viral muito maior do que a primeira variante. Nós tivemos aí sim um crescimento exponencial dos contaminados, que aí não respeitou faixa etária, aí levou a óbito jovem de 30 anos de idade, 40, 50, e de repente, lógico, toda a estrutura que você tinha, ela era insuficiente para um quadro de contaminação com um crescimento de mais de 150%. Ora, isso tudo que levou a todo esse processo de aumento de óbitos nesses últimos meses. Nós, imediatamente, iniciamos um processo de isolamento social, implantamos uma regra dura. Você colocou aí bem sobre o transporte coletivo, modéstia à parte, Goiás, por ter um sistema, ele é todo cadastrado. Foi possível para nós, em Goiás, cadastrarmos todos os servidores dos serviços essenciais. E apenas esses servidores tinham acesso, pelo seu cartão, ao transporte coletivo. Os outros estavam bloqueados. Então, das 5h45 da manhã às 7h15 da manhã, um horário que era específico para as pessoas em atividade. Agora, por exemplo, todos aqueles que são constatados com Covid, o cartão dele imediatamente é cancelado por 14 dias. Ele não tem acesso ao sistema de transporte urbano. Aqueles que já foram vacinados há mais de 30 dias, tá certo? Ele já tem acesso em qualquer horário no transporte urbano. Enfim, nós criamos metodologias capazes de poder minimizar, e com isso que nós temos hoje é uma taxa de contágio abaixo de 1, tá certo? Onde nós tivemos aqui a ponto 1,5, nós estamos agora a 0,94, quer dizer, agora nós estamos
numa tendência estabilizando e de queda da contaminação. Governador Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Governador, o senhor falou agora sobre uma duplicidade de orientações que prevaleceu no país durante a primeira fase da pandemia. Na semana passada, houve aquela reunião da qual o senhor participou no Palácio da Alvorada, com o presidente da República, chefes dos outros poderes, governadores, ministros, aquela tentativa ali de selar uma paz em relação à gestão da crise da Covid. O senhor viu alguma mudança desde aquela reunião? Ora, aquela reunião, ela, para mim, foi importante no sentido de trazer, tá certo, um sentimento para toda a população brasileira da unidade das ações de todos os presidentes de poderes e órgãos independentes. Então você tinha o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, do Senado, o presidente da República, o representante, o presidente do Tribunal de Contas da União, a Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público. Então, você criou um ambiente, junto com governadores e também ministros de Estado, para que a rota ou o direcionamento fosse no sentido de poder, cada vez mais, orientar as pessoas, buscar um tratamento, não que ele seja uniforme. Não existe uma regra num país continental como o Brasil. Ou seja, Manaus teve, meses atrás, antes de nós, teve o contágio da mutação dele, chamada P1, que é a variante de Manaus. Ora, quando ela chegou a nós, a realidade de Goiás hoje, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, é totalmente diferente do nosso. Então, hoje, nós precisamos de promover o isolamento social, nós precisamos de regras mais duras. Outros estados que já passaram, tudo bem, podem flexibilizar mais. Então, aqui na reunião, eu me preocupei muito em poder dar musculatura, empoderar o ministro da Saúde, para que ele tenha independência para constituir uma equipe técnica com toda a sociedade científica ao seu lado, para que tenhamos realmente um regramento de como agir em cada situação. E não aquela pluralidade de opções, tá certo? Que está levando cada vez mais a complicações e a partir daí, o que é o mais grave, quando você tem uma alternativa, ou seja, quando você tem várias alternativas a um problema só, você cria um processo de politização da doença. E aí foi o grande prejuízo que nós tivemos no nosso país, o processo da politização. Então, ao invés de ter o lado da ciência, ao lado de ter o lado do bom senso, ao invés de ter o lado das pessoas respeitarem, tá certo, os estudos que são feitos e a experiência que nós já coletamos por 1 ano e 2 meses da doença, passou a viver um processo de enfrentamento, de radicalização, onde o argumento, a consistência, a pesquisa, ela perde a sua relevância de uma maneira triste, né? E prevalece muito mais opções por achar na tese do achismo, do charlatanismo, prevalecendo sobre o que a ciência determina. Governador, queria pedir para o senhor falar conosco a respeito do que aconteceu ontem na reforma ministerial. Como uma pessoa que acompanha há muito tempo a nossa política, conhece os personagens, está próximo até geograficamente do centro do Poder Central, Brasília, o senhor viu alguma mudança de rumo, algo relevante no que foi anunciado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu diria relevante no sentido de reconhecer a total incapacidade do ministro de Relações Exteriores continuar no cargo, né? Isso aí ficou bem claro em todas as reuniões. No momento em que você tem um país onde o ministro de Relações Exteriores, o chanceler,
realmente não se dá com a política do presidente Biden nos Estados Unidos. Tem sérias restrições à política chinesa e também na Índia. Nós ficamos totalmente isolados. Nós não tínhamos como até nos aproximarmos, sendo que nós tentamos, fizemos até audiência com o embaixador da China, com o embaixador da Rússia, para tentar mostrar que isso aqui não é uma queda de braço, trata-se de saúde pública e, como tal, nós precisamos dos insumos, já que o Brasil tem condições de produzir 1,5 milhão, 1.800.000 vacinas dia, e nós, a partir de um certo momento, já vamos poder retribuir e também apoiar outros países que não têm a capacidade de produção do Brasil. Então, a presença do ministro de Relações Exteriores, ela dificultava esse processo, ela era uma trava, certo? Para que você pudesse chegar a esses contatos em condições de poder levar adiante qualquer comercialização. Bom, com a queda dele eu vejo um sinal agora aberto para que esses países venham sentar à mesa, não é? É o que eu espero, tá certo? E que seja ágil nessa negociação. É o que todos nós esperamos, como Congresso Nacional. Você sabe, eu passei minha vida quase toda na Câmara e no Senado Federal. Então, eu espero que, com essa abertura agora, os presidentes da Câmara e do Senado terão também, junto com o ministro Queiroga, tá certo? Que é uma pessoa competente, que está se esforçando para realmente montar uma equipe que tenha um regramento científico de todos os protocolos, e com isso eles vão avançar nesse processo da negociação. Então, acho que o ponto mais importante de tudo foi exatamente isso. Olha, a chancelaria ela será importante para nós. Eu diria a você, o problema é que não é que ela seja tão importante, o problema é que ela era um entrave, ela era um obstáculo, tá certo? Então, tirou-se esse obstáculo, tirou essa peça que dificultava em tudo, e a cada declaração que dava, desmontava toda e qualquer articulação diplomática e mesmo do mercado, no sentido de comercializar produtos. Esse é o ponto que eu vi com mais relevância. O resto, realmente, em relação a essa mudança na área militar, isso aí realmente eu acompanhei mais pela mídia. A minha ligação com o general Fernando sempre foi muito boa. É um homem que eu convivi com ele quando nós trouxemos os brasileiros de Wuhan para a minha cidade de Anápolis, aqui, minha cidade natal. Em Goiás, nós recepcionamos os brasileiros que foram repatriados. Então, meu relacionamento desde aquela época sempre foi muito bom com o general Fernando. Realmente, essa troca que nós estamos vendo quais serão os desdobramentos. Mas esse é um assunto que não é a minha especialidade. Em relação a levar a deputada para a Casa Civil, lá, ou seja, desculpe, para a Secretaria de Governo, ela, vamos ver, apesar de ser uma parlamentar jovem, de primeiro ou segundo mandato, não sei, esperamos que ela tenha bastante capacidade de articular no sentido de construir maioria para o presidente da República na Câmara e no Senado. Governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, obrigado pela entrevista ao vivo aqui nessa manhã para a Rádio Bandeirantes. Até a próxima, governador. Muito obrigado pelo espaço, muito agradecido ao Cláudio, ao Pedro, a Thaís Freitas, muito obrigado a todos os ouvintes e um abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.